todos e muitos de nós tivemos, né? O diploma era a sua entrada para a vida profissional. Então, a educação se completava um dia, ela encerrava e você, dali para frente, era um profissional, você não precisava estudar mais, uma atualização aqui ou lá, ou nada muito mais que isso. Isto muda, né, fundamentalmente a partir da entrada da web na vida das pessoas de uma forma extensa, né? Os trabalhos de Manuel Castells e inúmeros outros autores têm mostrado o impacto das redes sociais, ou o impacto da informática antes das redes sociais, né? O impacto destas questões na forma de estabelecer relações econômicas, sociais e culturais. Né? Nós passamos do modelo onde um produz e muitos consomem para o modelo do que a gente tem denominado de prosumer, né? Muitas pessoas produzem e estas mesmas muitas pessoas que produzem são as pessoas que consomem, o que torna a participação das pessoas na rede, na internet, completamente diferente e com profundos impactos nas relações sociais. E não poderia ser diferente na escola. Aquela escola em que alguém sabe e outros não sabem, quem sabe manda, quem não sabe obedece, quem são os que merecem, né? No dizer de Roberto Ataíde, são aqueles que obedecem. Esta escola está se dissolvendo e ela não consegue mais dar conta dos anseios da sociedade. Então, no filme, né, no vídeo, a gente tem um pedaço muito interessante, que é a discussão do adolescente que questiona tudo isso com a sua professora, e vocês vão ver que é muito interessante. Algumas falas daquele filme se encontram nas falas do diário da Isadora Faber, né? Falas muito parecidas, muito semelhantes sobre quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui e que sentido tem estar aqui deste jeito, né? Você quer que eu aprenda o que você quer, não o que eu tenho vontade de aprender ou o que eu tenho curiosidade de saber. Então, toda uma mudança na relação, né? Um aluno que agora questiona, inclusive, a atuação do professor. E questiona o seu papel dentro da escola, questiona o sentido dele pertencer e estar naquele momento. Então, nessa fase da evolução histórica, né, eu acho que eles conseguem contextualizar qual é o nosso problema. O mundo mudou e a escola, que era funcional dentro de um certo paradigma de pensamento, passa a ser, na nova cultura, disfuncional. O que funcionava e o que era bom, né, não funciona mais, e isto, num certo sentido, se a gente buscar lá, é super comum falar isso, né, é o próprio sentido da palavra crise. O que era não é mais, e o que vai ser ainda não se configurou. Ainda não há clareza sobre qual é o novo modo de organização ou qual é o novo sentido, qual é a nova função da escola em si. Bom, esta é a primeira parte do vídeo, problematizar. A segunda parte, ela vai muito mais na direção de discutir algumas teorias de suporte, né, à formação pedagógica, vamos chamar... não queria chamar de teoria, as abordagens, né? As abordagens do processo pedagógico, abordagens possíveis. Então, passa por Maria Montessori, passa por Paulo Freire, passa por inúmeras possibilidades, mas sempre questionando a ideia de que a criatividade tão valorizada na sociedade de hoje, né, ela, na escola tradicional, tal qual a escola vem sendo, ela é literalmente abortada, deletada, atrofiada, né? Então, eles usam dados de alguns experimentos mostrando que crianças, por volta
dos 5, 6 anos de idade, tem um QI de criatividade, uma potencialidade em criatividade, que elas vão perdendo ao longo da vida. E depois, quando elas forem executivos, com certeza alguém vai pagar um grande guru para ensinar a pensar fora da caixa, pensamento divergente, coisas nesse estilo, né? Então, você atrofia e depois você quer que o cara seja criativo, inteligente e coisas desse tipo, quando você ensinou ele durante anos a obedecer, a respeitar regras e a não sair desse pedaço. Então, o Educação Proibida, eu acho que ele realmente está posicionando, contextualizando os grandes embates que a gente tem nesse momento e é disso que eu acho que vem o sucesso do filme. Nós vamos passar agora para o professor Miguel Sacramento, que vai nos contar um pouco sobre a questão dos segredos de Estado, a lei da mordaça e como que o serviço público vai poder melhorar se ninguém pode falar o que está errado. Bom dia a todos. O filme Segredo de Estado, ele aborda uma unanimidade nacional. Não é nacional, é uma unanimidade global. A qualidade do modelo de ensino no mundo é uma unanimidade. Os alunos não gostam, os professores não gostam, as escolas não gostam, as empresas não gostam e os governantes não gostam. Aqueles que dizem que gostam, na verdade, eles estão tentando esconder alguma coisa, tem um certo sentimento de culpa por trás. Mas, na verdade, ninguém está satisfeito. E quando há esse grau de insatisfação, nós temos que procurar achar a causa raiz, de onde vem esse grau de insatisfação, né? Onde todos estão insatisfeitos. Então, o filme externo, repetidamente, né, a vontade dos professores de expressarem, os professores são apenas uma das partes, importante, sem dúvida nenhuma. Outras áreas, outras partes estão insatisfeitas. Então, se a gente resgatar a história do processo educacional no mundo do ser humano, nós vamos ver o seguinte. Primeiro que o processo de ensino-aprendizagem acontece quando existe uma pressão adaptativa. Você precisa se adaptar a alguma coisa, então você busca esse conhecimento para colocá-lo em prática e sobreviver. Isso aconteceu desde o primórdio da civilização, para se acostumar às intempéries, à caça, etc. e tal. Mas olhando de um modo um pouco mais profundo, a gente vê que a sociedade como um todo, e dentro dela o processo de ensino-aprendizagem, teve sempre 5 grandes grupos de atores sociais, né? O primeiro foi o grupo militar, que usava o processo de ensino-aprendizagem para incutir os seus fundamentos. Basicamente, o grupo militar de poder militar tem como fundamento a fé. Isso começou lá atrás na história, né? Depois de um tempo surge o outro grupo forte, o grupo religioso, que usou o processo de ensino-aprendizagem para incutir seus fundamentos, a fé, né? Num passo seguinte, os governos, a administração, que tem como fundamento estabelecer regras de convivência que melhorem o padrão de vida da sociedade, usou o sistema educacional para incutir esses valores, os seus fundamentos. Com o surgimento da Revolução Industrial, no fim do século XVIII, o sistema educacional foi utilizado para difundir os fundamentos desse grupo que se tornava cada vez mais poderoso, o grupo das empresas, né? Era preciso convencer a humanidade de que sair de espaços abertos da natureza e ficar confinado num ambiente por 10 horas por dia era bom, né? E eles foram tão eficientes nesse processo que até hoje a gente acha que é bom. Então a gente sonha em entrar numa empresa e ficar confinado num espaço 10 horas por dia, né? Eles foram brilhantes, mas isso foi feito usando o quê? O processo de ensino-aprendizagem, né? Que era o 5º grupo social, né, de atores sociais importantes. Qual é o fundamento do grupo ensino-aprendizagem? Conhecimento, né? Nós estamos entrando na era do conhecimento. Então, talvez apenas o grupo de ensino-aprendizagem não saiba exatamente a importância que ele tem nesse momento.
Por quê? Porque durante toda a história da humanidade, o processo de ensino-aprendizagem apenas serviu aos outros grupos de poder, né? Militar, religioso, administrativo, empresarial. Ele nunca exerceu poder. Só que agora, o que é importante, né? Como disse o Peter Drucker naqueles ensaios que eu coloquei no site antes, ele falou em 1990, ele falou assim, eu recomendo fortemente aos países desenvolvidos que parem de proteger suas indústrias e invistam em educação, a matéria-prima do futuro. O que vai tornar os países poderosos no futuro é o nível de conhecimento que ele tem. Isso vem de educação. Só que o grupo que sempre praticou, exerceu, né, administrou o processo de ensino-aprendizagem, não sabe comandar. Ele sempre foi comandado. Então, nós temos um processo de ensino-aprendizagem que hoje leva a literalmente nada. Eu estava comentando agora há pouco que, na minha época, quando eu me formei, né, engenheiro, e meu sonho era ser engenheiro, né, eu acelerei ao máximo minha formação, porque assim que eu saísse, meu salário dobraria, né? Hoje, nós vemos um movimento no Chile, onde as famílias reclamam de terem investido pesadamente para formar seus filhos na universidade, e ao saírem não tem emprego para eles. Por quê? O processo de ensino-aprendizagem ainda está formatado para a Revolução Industrial, né? Então nós temos, como a Daisy falou, um processo de deformação educacional. Você pega uma criança que é genial aos 5 anos de idade, né, e desconstrói essa genialidade e coloca... Vou dar uma frase de um presidente de uma multinacional holandesa importantíssima, que ele falou sobre um grupo de trainees que ele estava recebendo. Ele falou assim, o grupo de trainees fantásticos, eles são limítrofes mais bilíngues, né? É uma coisa muito curiosa, ou seja, os caras estão saindo da universidade, sob a ótica do presidente, são limítrofes, ou seja, limitados, mais bilíngues. Ou seja, o que o processo educacional fez? Deu a eles certas competências que não são necessariamente que as empresas precisam, as empresas não querem mais isso. Então, nós vamos ter que rever muitas coisas. Para vocês terem uma ideia, no final do processo industrial, quem realmente se destacou no mundo foi o Japão. E um fundamento básico do sucesso japonês é uma regra de ouro que eles chamam de 5 porquês. Ou seja, toda vez que você enfrentar um problema, pergunte 5 vezes por quê. Porque aí você vai chegar à causa raiz e não vai ficar tentando minimizar efeitos do problema. Você vai eliminar o problema na sua causa raiz. Certo? Fantástico, todo mundo adora. Os gurus, como a Daisy diz, pregam isso a todos os ventos, aos 4 ventos. Só que é o seguinte, quem de nós não se sentiu incomodado quando o seu filho pequenininho falava, por que pai? Por que pai? Por que pai? Por que? Quantas vezes ele falava por quê? O que ele queria? Ele queria entender. Ele queria saber a causa raiz de tudo. A criancinha de 2, 3 anos de idade. Agora, os gurus vêm nos dizer que nós precisamos resgatar. Não, eles não falam que precisam resgatar. Eles falam que descobriram algo novo. Descobriram algo novo, coisa nenhuma. A criança já fazia isso aos 2 anos de idade. Ela tinha uma vontade enorme de conhecer. A criança nasce uma pesquisadora.